E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para mais uma aula aí de eletricidade. Agora nós vamos falar de amperímetro e voltímetro, né? Que são tipos de medidores elétricos, tá certo? Esses equipamentos, pessoal, né? Ou esses slides referentes a esses equipamentos, você vai encontrar lá no site do Rafão, né? Só procurar dentro de eletrodinâmica, amperímetro e voltímetro, tá certo? Então tá certo, ó. Os medidores elétricos, que são exemplos, né? Ou que na verdade o voltímetro e o amperímetro são exemplos, você tem que perceber que a função deles é efetuar medidas das grandezas relevantes para um circuito, né? Então, pessoal, através desses medidores, nós vamos poder descobrir valores de grandezas que vão nos ajudar a entender o circuito elétrico que eu estou estudando, tá certo? Dois deles se destacam, o amperímetro e o voltímetro, né? Pelo nome você já consegue mais ou menos imaginar o que para cada um, o que serve cada um, né? Para que serve cada um. Então, pessoal, nós vamos esmiuçar cada um desses dois medidores, né? Tanto o amperímetro quanto o voltímetro, para ficar bem claro como eles são aplicados no circuito, tá certo? Então vamos lá, ó. O primeiro, pessoal, é o amperímetro. Como já é de se esperar, a função dele é medir a corrente, né? Ampere, unidade de corrente, metro, medida. Então ele vai ser responsável por efetuar medidas de corrente elétrica, tá certo? Muito bom. Quais são as características dele, pessoal? Gente, essas características que nós vamos discutir vai ficar um pouco mais claro daqui a pouquinho. Por quê? Essas características, o amperímetro, ele não pode alterar o circuito que ele está sendo utilizado. Porque já imaginou? Eu vou realizar uma medida com esse amperímetro. Se ele mudasse as características do circuito, ao colocar o amperímetro, o circuito se comportaria de um jeito diferente do momento que eu retirasse ele. Como isso não pode acontecer, eu quero deixar claro para você, gente, que esse amperímetro, ele deve ter, para ser ideal, uma resistência interna nula. Lógico que a gente não consegue ter uma resistência interna nula, mas ela teria que ser extremamente baixa, tá certo? Mas vamos pensar na situação ideal, que é uma resistência interna nula. Pessoal, como ele quer medir corrente, ele vai ter a mesma corrente do elemento em que ele quer medir a corrente, só se ele estiver em série com esse elemento. Então, por isso que a gente vai colocar o amperímetro sempre em série, né? Olha lá, ó, sempre em série com o equipamento que eu quero desejar, que eu desejo medir a corrente elétrica, né? Então, você nota aqui, pessoal, olha lá, ó, eu quero medir a corrente que passa por esse resistor. Então, eu vou colocar ele em série. Você pode olhar esse desenho e ficar um pouco espantado. Fala assim, pô, Rafão, o amperímetro, ó, o ponto B passou para o outro lado do amperímetro, né? Então é como se eles estivessem curto. Na verdade, gente, o amperímetro, a gente pode fazer isso porque a resistência interna dele é nula. Então a gente pode considerar como se fosse um fio mesmo, né? Então não muda nada, né? Não é que ele estará em curto-circuito não, tá? É porque pelo fato de não ter resistência interna, eu não preciso mudar o ponto, tá? Muito bom. Então, ó, note comigo, presta atenção aqui, pessoal, para você entender essa questão da resistência interna nula. Entre A e B, eu tenho apenas esse resistor, certo? No meu circuito original. Então, com o valor da resistência e essa corrente, eu calculo a tensão entre A e B, certo? Se neste amperímetro eu tiver uma resistência considerável, entre A e B, agora com o amperímetro, eu teria um valor de resistência equivalente diferente dessa resistência R. E aí, ao medir a tensão entre A e B, eu teria que levar em consideração essa resistência equivalente. Então, olha como, se o amperímetro tivesse resistência, eu iria alterar as características do meu circuito, né? Então, nós vamos considerar que ele é ideal, que a resistência interna dele é nula, para que o circuito com ele e sem ele
continue com as mesmas características, tá joia? Para que entre A e B eu tenha apenas a resistência R, e aí essa tensão vai ser sempre a mesma, certo? Já o voltímetro é o outro elemento que a gente usa para medir algo no circuito, né? Ele vai ser responsável por medir a tensão elétrica ou a diferença de potencial, né? Volt, unidade de tensão, metro, medida. Então a função dele, pessoal, é medir a tensão elétrica no seu circuito, correto? Muito bom, Rafão. Agora, gente, o que você não pode errar jamais? Você não pode errar as características que nós vamos discutir. Gente, o voltímetro, para ele não alterar as características do circuito, daqui a pouco você vai entender um pouco melhor, o ideal é que ele tenha uma resistência interna infinita. Rafão, não dá para ter uma resistência infinita. Perfeito, gente. Mas é que a resistência que a gente vai colocar nele é tão maior do que as outras que a gente está estudando, que ao comparar é como se fosse infinita, tá certo? Então vamos pensar assim, o voltímetro ele vai ter resistência interna infinita, tá joia? O ideal. Muito bom. Como eu quero medir a tensão usando o voltímetro de um determinado componente do circuito, esse voltímetro e esse componente só vão ter a mesma tensão se eles estiverem em paralelo. Então, por isso que é obrigatório eu conectá-lo ao circuito em paralelo, tá? Eu tenho que ligar esse voltímetro, em paralelo com esse componente. Rafael, agora me explica melhor essa questão da resistência dele interna desse voltímetro ser infinita. Pessoal, vamos lá, ó. Eu tenho esse resistor entre A e B. Quando eu conecto esse voltímetro aqui, ele também vai estar entre A e B. Então, traduzindo, ele vai ter a mesma tensão do resistor, por isso que ele tem que estar em paralelo. Rafael, por que aqui, ó, você não pode pegar o ponto A, passar para cá e chegar até aqui? Porque a resistência desse cara não é desprezível, como a do amperímetro. A resistência desse cara é enorme. Então eu não posso passar o ponto onde tem resistência. Senão eu deixaria este resistor em curto-circuito também, né, gente? Então muito cuidado com isso, tá? O amperímetro eu posso passar o ponto adiante, o voltímetro não. Eu tenho que mudar o ponto pelo fato dessa resistência ser muito grande. A resistência interna do voltímetro, né? E aí nota comigo, ó, entre A e B, eu tenho essa resistência. Então eu mediria com essa resistência e essa corrente o valor da tensão entre A e B. Ao colocar o voltímetro, eu não posso alterar isso. E aí por isso que eu tenho que ter uma resistência interna muito grande. Porque se a resistência interna desse voltímetro fosse próxima dessa resistência aqui, ó, que a gente está tentando medir a tensão, essa corrente, ao chegar neste ponto A, ela iria se dividir. Uma parte iria para essa resistência e uma parte iria para o voltímetro. Como eu coloco no voltímetro uma resistência extremamente alta, a corrente não se divide. Ela percebe uma dificuldade gigantesca para passar por esse equipamento e não vai para ele. Ela vai direto no resistor. Então repara que a introdução do voltímetro não pode alterar a corrente que passa pelo elemento com o qual ele está em paralelo. Então é por isso que ele precisa ter uma resistência interna extremamente alta, tá joia? Ideal que fosse infinita, tá certo, gente? Então muito cuidado com isso, tá? Repara, como ele tem uma resistência alta, ao colocar ele ou ao retirar, a corrente que passa por esse resistor e, consequentemente, a tensão que passa por esse resistor não se altera. Então, o que fique claro para você que o amperímetro e o voltímetro, como eles não vão mudar o circuito, eles não vão mudar em nada o jeito que a gente resolve o circuito. O que eles vão mudar é a maneira de fazer a pergunta referente a uma determinada grandeza, né? Ao invés de perguntar qual que é a tensão do resistor, qual que é a corrente do resistor, ele vai perguntar quais são as leituras do amperímetro e voltímetro, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu aguardo vocês nos exercícios. Um abraço!